Voltamos aqui no bloco 3 da aula 4 e nós vamos continuar aqui fazendo o levantamento de mercado com o ChatGPT. Vamos à tela. Nós fizemos aqui, pedimos para ele discorrer sobre as vantagens e desvantagens, fizemos várias alterações, né? Fomos trabalhando com a inteligência artificial e agora a gente vai para a segunda parte, que é a redação do texto da solução escolhida. Veja que o ChatGPT, ele tinha escolhido por mim, mas eu não quero que ele escolha. Né? Eu não quero que ele escolha. Eu poderia, inclusive, reclamar com ele. Olhem, na aula anterior eu falei por que é o ser humano que tem que tomar a decisão, e não o ChatGPT. Eu fiz um prompt aqui de redação, gente, bem simples. Você redige um texto justificando que. Aí você coloca a solução escolhida, volta ali para sua redação, que no meu caso vai ser a aquisição de notebooks novos. Vou colocar um artigo aqui, né? Coisa de escritor. É a solução, é a melhor solução, considerando necessariamente, levando em consideração necessariamente, e aqui eu coloco os elementos. Gente, o pulo do gato, miau aqui. Você vai considerar as vantagens, as principais vantagens da solução que você escolheu, que você achou mais interessante, e você vai colocar também as principais desvantagens da outra opção, tá? Você leu o texto, Cauã, e tomou a sua decisão. Então veja, uma vantagem que eu acho relevante aqui na minha opção escolhida é o desempenho, a durabilidade. Aí eu vou passar na cara das outras opções o que elas têm de ruim. Locação. Qual que é o problema de locação? O custo, né? A locação ela é mais barata. Eu teria que fazer o orçamento, né? Então vamos fingir aqui que a gente já fez o orçamento e que eu sei que no final eu tenho o menor custo total conforme orçamento juntado aos autos. Tá vendo? Você já coloca aqui um elemento externo do que está na inteligência artificial. A questão do tablet com teclado, né? Qual que é o problema dele? Aí eu já vou na desvantagem deles. Desempenho limitado. A capacidade de armazenamento, mas o desempenho limitado aqui já vai matar, já vai ferir de morte os tablets, né? E a aquisição do Chromebook, qual que é a desvantagem? Dependência da internet. Eu vou colocar aqui. Como é uma desvantagem do Chromebook, é uma vantagem do notebook, né? Então eu vou colocar assim, não dependência ou independência. Não dependência de internet. Possibilitando que os professores preparem suas aulas em áreas sem acesso regular à internet. Você pode repetir aqui que na redação ele vai tirar esse tanto de repetição de internet, tá bom? Então aqui eu já tenho o meu prompt de redação. Eu tomei a decisão, eu vou colocar o chat GPT para fazer a redação. Agora veja, a Secretaria Municipal de Educação de Gramado, após análise detalhada das alternativas disponíveis no mercado, que foi coisa séria, passou dias falando isso aqui, para a modernização dos equipamentos tecnológicos utilizados pelos professores, conclui que a aquisição de notebooks novos é a melhor solução para atender às necessidades educacionais e implementar o projeto de gamificação nas escolas municipais.
A seguir, apresentamos a justificativa baseada nos critérios de desempenho, durabilidade, menor custo total e a independência de conexão com a internet. Desempenho. Notebooks novos oferecem um desempenho superior, com capacidade de processamento robusta e eficiente para rodar programas educacionais modernos e exigentes de gamificação, equiparados com processadores de última geração, memória RAM adequada e armazenamento rápido. Esses notebooks garantem que os professores possam utilizar softwares avançados sem interrupção ou lentidão. Isso é crucial para a apresentação de aulas interativas e dinâmicas que exigem recursos computacionais significativos. Aqui ele vai falar da durabilidade, o menor custo total, né, em relação à alocação. Aqui eu vou só corrigir a redação dizendo que eu fiz a comparação com a alocação só. Né? Eu tiro esse tablets e Chromebooks aqui. Por quê? Porque os tablets, eu já disse que não serve para mim por conta do desempenho, e os Chromebooks por conta da dependência da internet. Então, restou para mim, como opções viáveis, possíveis, a alocação ou aquisição de veículos, de notebooks. Né? E eu vou tirar a alocação, porque aqui na minha suposição eu fiz orçamento e verifiquei que ficaria muito mais caro. Independência da internet, questão do Chromebook. Conclusão. A aquisição de notebooks novos é a solução mais adequada para atender às necessidades tecnológicas da Secretaria Municipal de Educação. Considerando desempenho, a superior durabilidade, menor custo, conforme o orçamento apresentado, e a independência de conexão à internet, essa alternativa proporciona aos professores as ferramentas necessárias, etc. E tal. Eu ainda vou pedir mais um pouquinho. Isso aqui já estaria bom, né? Refaça o texto considerando as vantagens, comparando, o verbo é muito interessante, comparando as vantagens e desvantagens de cada opção e apontando por que a aquisição de notebooks novos é a melhor alternativa. Aqui eu ainda vou aproveitar e vou colocar atenção em relação à questão do orçamento, né? O orçamento juntado aos autos comparou apenas as opções de compra e locação de notebooks, pois as outras alternativas se tornaram inviáveis por outros motivos. Vamos ver o que ele vai dar. Secretaria Municipal de Educação de Gramado, após análise detalhada. E aqui eu vejo durabilidade, menor custo, desvantagem. Ele está fazendo aqui, de novo, as vantagens e desvantagens. Não era isso que eu queria. Aqui só refaça em formato de texto corrido. De texto corrido. Sem tópicos. Veja, você pode formatar aqui do jeito que você quiser. Você pode pedir tudo para ele. Você pode pedir até para ele fazer em forma de poema a especificação.
Veja, a Secretaria Municipal de Educação, após análise detalhada das alternativas disponíveis no mercado para a modernização dos equipamentos, etc. e tal, conclui que a aquisição de notebooks novos é a melhor solução. Essa alternativa foi tomada com base na comparação das vantagens e desvantagens das opções de compra e locação de notebooks, conforme são juntadas aos autos, que exclui as alternativas por inviabilidade. A compra de notebooks oferece inúmeras vantagens, né? Em termos de desempenho, são robustos, etc. e tal, equipamentos com processador. Uma vantagem significativa é a independência de conexão à internet, com funcionamento pleno. Diferente de dispositivos que dependem fortemente de recursos online, os notebooks permitem que os professores preparem suas aulas, etc. e tal. Eu acho que ficou boa essa redação aqui. Não vou gastar o nosso tempo terminando de ler, só vou jogar aqui e, obviamente, eu vou verificar se não ficou repetitivo com o nosso texto e vou fazer os ajustes e acrescentar o que eu quiser, retirar o que eu quiser, tá? Você sempre, quando vier muito em formato de tópico, gente, você sempre pode pedir para ele colocar em texto corrido, tá? Ok, gente. Então veja, eu tenho aqui, deixa eu colocar substituir só para vocês verem como é que você faz isso aqui. Isso é muito denúncia de chat GPT, né? Esses asteriscos. Eu venho aqui, cadê? Localizar os dois asteriscos, substituir por nada. Substituir tudo. 120 alterações. Pronto, tirou os asteriscos. Então eu tenho aqui, gente, levantamento de mercado, vantagens, desvantagens, locação. Aí aqui eu vou incluir, gente, na minha comparação, eu já incluo a diferença de preço, né? E, obviamente, como a gente não fez orçamento, não tenho aqui, mas eu já poderia incluir, né? Professor, você pode pedir para o ChatGPT fazer essa comparação? Pode, mas eu não recomendo. E eu vou explicar lá no tópico da pesquisa de preço. Por quê? Tá bom, gente? Então veja, nós já fizemos aqui o elemento 2, que é um dos mais demorados, não é complexo, mas demorados. E nós vamos daqui a pouco para o 3. Primeiro eu preciso dar dica de ouro, dica de ouro. Lembra que eu falei que as dicas de engenharia de prompts iriam aparecer no decorrer das oficinas, para vocês não ficarem nervosos, ansiosos? A dica de ouro é o seguinte: dada a natureza técnica e regulamentada das licitações, é crucial fornecer contexto adequado. Por exemplo, fornecer informações sobre o tipo de contrato, a natureza dos serviços ou produtos em questão e outros detalhes relevantes. Gente, você sabe aquele elemento do seu caso concreto que só você sabe, ou quem convive ali no seu contexto? Você tem que trazer isso para o ChatGPT. Assista o filme Atlas, lá do Netflix, que você vai ter essa noção do que é sincronizar com a inteligência artificial. Ela precisa ter acesso às suas memórias, ao seu contexto. E como que você faz isso com o chat GPT? Como não tem um chip ainda para colocar na tua cabeça, é escrevendo, tá? Então falei, olha, as minhas escolas em Gramado, se fosse em outra cidade, Gramado não é violento, né? Mas a minha escola tem muitos roubos ao redor, né? E aí ele já vai trazer ali para a contratação correlata um seguro. Então, gente, cadeado, alguma trava, etc. Isso, professor, está lá em contratações correlatas. Depende, pode estar na especificação técnica também. Mas isso a gente vai conversar em outro bloco, né? Mas quanto mais contexto você trouxer para o chat GPT, contexto relevante, contexto útil, mais ele vai dar uma resposta mais aprimorada e específica para o que você precisa. Na maioria das vezes, a resposta que não fica contente do chat GPT é por falta de contexto, é por problema na engenharia de prompt, tá? Dificilmente no estágio atual da inteligência artificial
ela não vai conseguir trabalhar o que você quer. Tem momentos em que não vai ser interessante utilizar. Por exemplo, no termo de referência, eu acho que a maior parte do termo de referência tem que ser feito fora da IA. Mas a gente vai ver também momento oportuno. Então, dica de ouro, forneça sempre contexto adequado. Adequado e suficiente. Lembrem sempre das duas palavrinhas. Adequado e suficiente, tá bom, gente? Então, essa foi a aula que nós tratamos do levantamento do mercado. Na próxima aula, nós vamos falar de descrição da solução escolhida. Até lá!